Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Vai dar política. Olá, seja bem-vindo. Você está na Rádio Câmara ABC e esse é o podcast Vai Dar Política, o podcast dos vereadores mirins de Balneário Camboriú. E hoje temos um programa especial, um programa para relembrar os momentos marcantes da Câmara Mirim no ano de 2024. E para isso eu estou com eles, os vereadores mirins da 17ª legislatura. Pessoal, vamos se manifestar aí. É muito bom ter todos aqui para o nosso último podcast, da temporada. E para iniciar, então, eu quero perguntar para aquelas que presidiram, então, a 17ª legislatura, a Daniela Mafra e também a Lara Landeira, o que o programa Vereador Mirim contribuiu para a sua formação, Lara, como cidadã? Bom, eu acredito que ser cidadão, Márcio, é você compreender a realidade do seu município e você agir por ele e agir pelas melhorias que a gente quer ver num futuro próximo. Então, o programa Vereador Mirim, ele abriu meus olhos para muitas realidades que, como eu já falei aqui, numa posição de privilégio e de ignorância que eu tenho, eu não enxergava. E aqui eu pude ter contato com muitas pessoas que acrescentaram muito na minha visão de mundo e que formaram uma Lara completamente diferente em alguns meses. E mostraram para mim novos ângulos sobre coisas que eu já achava ter uma resposta. Então, o programa foi muito importante para eu ser uma cidadã mais consciente e para eu entender que, apesar de aqui com um cargo, a gente consegue ter muita ação no nosso município, mesmo sem botar o nome à disposição e sem se candidatar, mas promovendo movimentos nos nossos bairros, movimentos nas nossas escolas e movimentos que vão trazer voz para a população no geral. E liderar isso foi muito importante e me mostrou novas maneiras de agir para o que eu acredito e para as mudanças que eu espero ver num futuro próximo e que eu espero poder fazer parte. Sim. Como a Lara disse, o projeto mostra para a gente uma nova visão de mundo, eu acho, mostra uma nova Balneário Camboriú. A gente não olha mais o buraco da rua da mesma forma, a gente não olha mais a rachadura na escola da mesma forma, a gente olha com outro olhar, a gente olha com o olhar de isso vale uma indicação. Eu acho que se eu mandar uma indicação, isso aqui vai ser melhorado. Mostra para a gente que devemos ouvir as pessoas, então, eu não sei vocês, mas eu sempre estava perguntando se tinha algo que poderia ser melhorado em Balneário Camboriú, se podia ser melhorado na escola. Eu acho que isso nos ajuda como cidadão. O projeto fez com que eu quisesse ouvir a opinião dos outros e ouvir o que eles tinham a dizer para a melhoria de Balneário, para que nós, vereadores mirins, pudéssemos fazer com que isso acontecesse. Porque se alguém tem um problema, então significa que realmente tem um problema. Se alguém acha algo ruim, a gente pode ir lá e ajudar, pelo menos tentar, mandando uma indicação. Sem contar que o projeto nos ajuda a formar mais uma opinião política. Nós chegamos aqui sem saber quase nada e saímos daqui com uma opinião totalmente formada. Óbvio que talvez não totalmente, ainda temos muito para viver e a nossa opinião vai mudando de acordo com os anos, mas eu tenho certeza que agora nós temos uma base do que é bom, do que é ruim, do que nós gostamos, do que nós não concordamos. E isso que o projeto fez a gente melhorar na questão da cidadania, fez a gente criar uma opinião, saber defender essa opinião e prestar atenção nos outros, prestar atenção na nossa cidade, nos nossos alunos, em todos que vivem aqui, para que nós podemos melhorar essa cidade. Então, a legislatura de vocês realizou 12 sessões, vamos aos números aqui, sendo 9 ordinárias, 2 extraordinárias, uma solene, em que foram discutidas e aprovadas 188 proposições. Quem gostaria aí de destacar algumas proposições realizadas durante o mandato de vocês? Uma indicação que realmente me marcou, que foi de autoria minha, foi a indicação de jardins sensoriais, que acabou vindo para o Jornal da Notícia da Câmara, que foi uma indicação que ela tinha como objetivo criar alguns jardins sensoriais nas escolas municipais infantis, assim conseguindo incentivar todos os sentidos dessas crianças desde cedo. Obrigado, Maria Rebelo. Cecília Balbinotti, pode falar.
Eu queria destacar a minha indicação sobre a criação de uma biblioteca pública virtual, que seria para facilitar o acesso das pessoas à leitura, já que 44% dos brasileiros não leem e 30% nunca compraram um livro, nunca leram um livro. Esses são números absurdos que mostram a triste realidade do Brasil e que mostram a falta da leitura. E que, já que um povo que lê, conhece, e já que a leitura mostra a nossa história e abre novas portas, novos mundos. Então, a leitura realmente ela precisa ser mais facilitado o acesso para que mais pessoas consigam ler, especialmente as pessoas de baixa renda, que não conseguem comprar um livro ou ter um acesso mais, rápido para esse tipo de informação. Então, eu acho que é realmente uma indicação muito boa e que precisa ser feita. Perfeito. Durante o ano também vocês participaram de algumas formações, né, promovidas tanto pela Câmara Municipal quanto pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, com diversos temas como política brasileira, Constituição e Poder Legislativo, eleições no Brasil, políticas de juventude, além de oficina de argumentação e oratória. Como foi esses momentos para vocês e o que esse conhecimento que foi passado durante o ano agrega para vocês? Bom, nós tivemos algumas experiências, algumas formações que realmente nos ajudaram muito, porque elas incentivam o nosso pensamento, tanto lógico, tanto em relação à nossa sociedade, assim conseguindo entender melhor os meios, os tipos de palavras e termos que as pessoas utilizam quando for falar de política, que normalmente são um pouquinho mais difíceis, principalmente para as pessoas que não têm muito contato. Então, isso realmente nos ajudou para entender todo esse meio, entender todo esse sistema que rege o nosso país. Então, todas essas formações realmente ajudaram muito em todo o nosso trabalho como vereador mirim, assim conseguindo entender e compreender o que as pessoas estão falando, assim conseguindo agir de uma forma melhor para todos. A Rúbia, nossa vice-presidente, atual vice-presidente. Então, é muito isso que a Maria Rebelo falou pra gente. A gente aprendeu muita coisa que de fora não tem como saber, porque a gente, às vezes, não quer saber mesmo, sabe? É uma dificuldade ali de aprender, e aqui dentro era uma coisa muito dada assim pra gente. E é muito importante também para a nossa formação como vereadores mirins, tanto uma formação que eu destaco, que foi muito importante para mim, foi sobre as eleições, que hoje mesmo eu estava falando com a minha mãe sobre como que funciona o sistema eleitoral do Brasil, e eu fico pensando que há um ano atrás eu não ia saber explicar para ela como que foi tudo isso, como que funciona, qual que são as regras e tudo. Então, é muito importante, a das siglas também foi muito boa para a gente entender, que fica em jornal, nas manchetes, e a gente, o que é isso? O que é, sabe? Então, é muito, muito bom mesmo. Mas aqui no projeto, né, não é só palestra, vocês aprenderam participando também de várias atividades, como jogos, debates, dinâmicas educativas. Queria que vocês relembrassem aí, falassem como que foi aprender dessa forma, né? Porque é um tema, muitas vezes, política é um tema meio denso, meio chato, olhando assim, de fora. Mas a gente conseguiu passar de uma forma diferente o conteúdo para vocês? Bom, primeiramente, olá, eu sou a Maria Eduarda e sim, com certeza, conseguiu passar de uma forma totalmente diferente, dinâmicas, jogos, perguntas e respostas sobre coisas gerais, mas em específico também sobre a política. Aprendemos muito, né, durante esses jogos. Eu queria destacar um aqui que era sobre siglas, que a gente tinha que adivinhar o que significava cada sigla. E também o torta na cara, que eu saí com... Sim, foi algo marcante, eu saí com a cara manchada de azul, mas, enfim, foi muito marcante mesmo. Teve o do Parque Ecológico. Então, foram coisas marcantes e que nós realmente aprendemos com esses jogos. Maria Clara, fala pra gente, Maria Clara. Bom, como o Márcio disse, política é um tema sério, às vezes muito chato de se ouvir, mas vocês conseguiram trazer para a gente de uma forma tão leve e fácil de se aprender sobre temas que
até um tempo a gente não ia conseguir aprender, tipo, sem, ai, que tédio, ou ficar ouvindo uma palestra de horas. Foi algo muito legal que a gente participou, as dinâmicas, as atividades educacionais que vocês passaram, nos ensinando sobre como era os quiz sobre legislativo, judiciário, e outras coisas foram muito boas para a gente. Eu acredito que cada um aqui saiu com um pensamento totalmente diferente sobre tais assuntos e aprendemos bastante sobre e divertimos também. A gente deu muita risada em todas as dinâmicas. Leve e divertido para a gente aprender algo que a gente não aprenderia, sabe? Tipo, se fosse num podcast, não teria toda aquela participação que a gente teve de brincar, zoar, uma certa competitividade, assim, umas brigas, assim, mas faz parte. A gente na brincadeira e hoje em dia estamos bem. Pessoal, que bom, né? Que bom. Pessoal, lá no início do ano, a primeira atividade de vocês foi uma ação ambiental. Vocês tinham acabado de tomar posse, né? E a gente já enfrentou aí uma atividade em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, onde vocês puderam contribuir para a certificação da Bandeira Azul, que é uma certificação que as praias da cidade recebem. Queria saber quem que pode comentar um pouquinho dessa ação, como que foi. Falar para a gente, Leandra. Bom, Márcio, a nossa primeira visita foi às praias de Estaleiras, Estaleirinha e Taquaras. A gente foi lá nas 3 praias na nossa primeira visita. Tivemos toda a experiência de conhecer e entender o que é a bandeira azul. Entendemos como que uma praia ganha esse certificado de bandeira azul e entendemos que as praias que têm esse certificado são propícias para banho. Bom, no Bandeira Azul, a gente plantou 3 tipos de restinga nas praias citadas pela Leandra e, além da gente também colocar placas informando os lugares para as pessoas e as praias conseguiram a certificação do Bandeira Azul. Também lá no início do mandato de vocês participaram da ação, né, em prol dos atingidos pelas cheias lá no Rio Grande do Sul. Como que foi essa ação? Como foi participar desse momento tão triste, né, para os nossos amigos lá do Rio Grande do Sul? Bom, oi. Meu nome é Sofia Rodrigues e eu vou falar da ação Rio Grande do Sul. Bom, muitos de nós botamos nosso nome à disposição para ir até a casa da família ajudar. Ir até a casa da família ajudar. E a gente dobrou roupa. A gente organizou todas as coisas, a gente fez uma correntinha lá de doação vinda de fora e foi uma coisa muito gratificante para mim e tenho certeza que para muitos de nós também foi. E mesmo que tenha sido uma ajuda pequena, eu acho que a gente deu nosso grão de areia e é algo muito grande para a gente, que lentamente a gente vai reconstruir um estado e ajudar as vítimas. Olá, eu sou a Maria Luísa, também queria falar um pouquinho disso. Eu acho que foi muito gratificante ter feito alguma coisa, mesmo que por bem pouco, ajudar naquela tragédia horrível que aconteceu no Rio Grande do Sul, porque eu sou uma pessoa até empática, mas ver aquele pessoal que sem casa, que perdeu família, e poder ajudar um pouco nessa reconstrução do Estado foi muito bom, foi muito gratificante. Tentar ajudar um pouquinho. Eu acho que sempre a gente deveria fazer isso quando um estado de calamidade acontece, porque foi o povo se unindo por um bem maior. E eu acho que isso é muito importante. E eu acho que foi a primeira vez que eu presenciei uma união tão grande de pessoas para ajudar uma só causa. Perfeito. Vamos lá, então, a participação em encontros e conferências promovidas pela Assembleia Legislativa, que é nossa parceira, através da Escola do Legislativo da Alesc, como a conferência regional realizada em Itajaí, e também um encontro estadual realizado em Florianópolis, que reuniu cerca de 1.200 jovens. Como foi essa troca de experiências? Também a Câmara Mirim de Balneário teve um protagonismo também, né? A Lara, juntamente comigo, podemos apresentar como que foi essa experiência, Lara? Fala aí. Primeiramente, foi o maior público que eu já me apresentei e foi uma experiência que eu não teria essa oportunidade se eu não estivesse dentro do projeto de estar lá, mesmo que sendo só um terceiro ângulo ali para intermediar,
tantas palestras legais que a gente teve lá. E para finalizar o ano com esse tema dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que ao longo do ano aqui na Câmara mesmo a gente foi trazendo esse tema sempre nas atividades que a gente tinha para conscientizar nós mirins. A gente aprendeu muito sobre a importância que toda essa agenda, a Agenda 2030, tem para o mundo atualmente. A gente também pôde ver o G20 esse ano no Brasil. Então, é um tema muito atual, é um tema que precisa ser falado. E estar lá com tantos outros jovens e ver que a nossa juventude, ela realmente quer ter participação, que a gente realmente quer fazer isso. E não é só ladainha, a gente não está brincando. A gente está vendo os impactos que as nossas atitudes estão tendo no mundo. Então, foi muito importante, foi um crescimento muito grande para a minha comunicação, foi uma oportunidade que eu tive também de ter o apoio de tantas pessoas perto de mim, de ter o olhar de incentivo de todos vocês, mirins. Foi muito importante para mim. E eu tenho certeza que para todos nós, todo esse conhecimento que a gente ganhou ao longo do ano, em todos esses encontros, são conhecimentos que a gente vai levar para a vida e que a gente vai buscar trazer para todas as atividades que a gente tiver ao longo da nossa trajetória. A Rúbia, nossa vice-presidente, atual vice-presidente mirim, também teve um protagonismo, apresentou no painel, né, a experiência da Câmara Mirim em relação às ODS. Conta pra gente como foi, Rúbia. Então, assim como para a Lara foi o maior público que ela se apresentou, para mim também, e foi muita loucura. 1.200 pessoas é muita gente, o nervosismo foi enorme. Mas poder compartilhar com todas essas pessoas, com essas diversas câmaras mirins do nosso estado, um pouco do nosso trabalho em prol dos 17 objetivos, foi muito gratificante, assim, foi um motivo de um orgulho imenso. Não só como no encontro de Floripa, como no de Penha também, que a gente teve oportunidade de conhecer outras câmaras aqui da nossa região, participar um pouquinho de atividades sobre espécies de indicações para implantar assim no nosso estado. E foi muito louco, muito bom. Trabalha bastante a nossa oratória, porque você está ali à base do nervoso e você tem que se apresentar e falar para um monte de gente de um assunto tão importante, tão sério, que você não pode vacilar em nada. Então, assim, foi loucura enorme. Um debate acalorado, né? Teve opiniões divergentes, foi o primeiro contato que vocês tiveram com temas, né? Temas difíceis, né? Mas relevantes. Mas o evento mais aguardado do ano, claro que foi a nossa viagem técnica educacional a Brasília para participar do Câmara Mirim Nacional, lá na Câmara dos Deputados. A nossa presidente vai falar um pouquinho porque nós novamente tivemos um protagonismo, a Câmara Mirim de Balneário Camboriú, um protagonismo nacional que conseguimos, né? A Dani conseguiu ser escolhida, né? A Câmara Mirim ser escolhida para presidir o Câmara Mirim Nacional. Fala aí pra gente como foi, Dani. Como o Márcio falou, né, a viagem de Brasília é o ponto auge do projeto, é um negócio que a gente espera o ano inteiro e está todo mundo ansioso. E no começo do ano a gente tinha aquele nervosismo de talvez não ir até Brasília, de se a gente não passar no plenarinho, a gente não vai. E quando a gente passou foi uma alegria enorme, todo mundo ficou muito feliz, e aí veio aquela correria de só 10 irão. E aí, depois a gente descobriu que todo mundo ia. E viver essa experiência foi algo incrível, foi um marco na minha vida. Eu acho que é uma experiência que eu vou levar para a minha vida toda. Tipo, algo que eu só via na TV, como eu vou imaginar que eu estava lá. Eu estava lá no Ulisses Guimarães, eu estava com um público, um jovem lá, e mostrou para a gente como a nossa juventude tem o poder de mudar, sim, o mundo. Foram 3 indicações, 3 projetos de leis que foram votados e aprovados lá, e projetos de leis incríveis, muito bons, inclusive a gente tem aqui na nossa Câmara, né? E me fez perceber que, sim, a juventude tem esse poder de mudar o mundo. Então, foi uma experiência incrível, porque é algo que a gente só vê pela TV, a gente aprende sobre o nosso legislativo, mas aprendemos sobre o legislativo a nível municipal. Então, poder viver o legislativo a nível federal, que é algo que a gente aprende na Câmara e algo que a gente vê na TV, foi uma sensação muito incrível.
participar da comissão, de ver o debate das pessoas e ver que os jovens, mesmo não concordando com algumas coisas, e muitas coisas a gente concordava, porque todos queremos o melhor do Brasil. Então, foi realmente muito, muito, muito incrível. É uma experiência que eu acho que todos aqui vão guardar para a vida inteira, mesmo todos não tendo feito a mesma coisa, mesmo todos não tendo falado. É uma experiência que só de estar lá, só de ter vivido isso, já é uma experiência que ficou um marco na nossa vida. Eu tenho certeza que se perguntarem para os vereadores mirins daqui 10, 20 anos, todos vão lembrar dessa viagem que foi um marco excepcional na nossa vida. Isso mesmo, Dani. Foi uma viagem incrível, imensurável, eu diria. Ver cerca de 200 jovens poder mostrar sua opinião nas comissões, discutindo aquilo para o nosso município, discutindo o que pode ser, nos próximos anos, eles viver, é uma experiência incrível. E na sessão, tão incrível ver aquilo na TV, a gente está vivendo aquilo, votando, e vendo que nos próximos anos é isso que vai ter no Brasil, é imensurável ver o jovem mostrar a voz dele, mostrar a juventude viva. Então é uma experiência viajar a Brasília muito legal. Então, além da participação no plenarinho, né, vocês visitaram pontos históricos e culturais da capital, né, conhecendo um pouquinho da história do nosso país. Queria que vocês falassem um pouquinho de como foi essa... Então, essa experiência, passar esses quatro, se não me engano, 4 dias com vocês, essa legislatura, foi incrível. A gente conseguiu visitar vários lugares históricos, também vários museus. Conseguimos visitar também o memorial do JK, como funcionam as urnas eletrônicas. Também conhecer também um pouco da história de como ela foi criada, como a Brasília foi criada, aprender um pouco o que é ser um deputado, experimentamos isso na carne, a gente conseguiu experimentar como é ser um vereador, como é ser um deputado. Na experiência, a gente conseguiu aprender, falamos, demos as nossas opiniões nas comissões. Eu acho que foi uma experiência que todo mundo aqui vai levar para o resto da vida, de aprender, de dar sua opinião, de experimentar realmente o que é ser um deputado, o que é ser um vereador nessa legislatura. Thaísa, fala pra gente, então. Bom, Márcio, foi realmente, Brasília é um sonho, né? A gente esperou essa viagem o ano todo e quando chegou foi aquele momento de euforia, mas o Memorial JK, né, foi o que realmente foi ali o ponto forte das nossas visitas nos museus, né? Para acompanhar como foi criado Brasília, né? Porque Brasília não só mudou ali por ser a capital do Brasil, mas mudou o Brasil, né? Mudou onde seria, onde tudo vai se iniciar, assim, né? E é incrível, né? Como que as nossas viagens, os museus que a gente conheceu, cada um teve um marco, assim, que a gente consegue lembrar, às vezes o do JK ou do Panteão da Pátria, e também teve do Itamaraty, que realmente foi muito bom. E para encerrar o ano, então, com chave de ouro, a Câmara Mirim, né, a Juventude de Balneário Camboriú, entregou 123 computadores a 8 escolas municipais da cidade. E eu acho que tem mais propriedade para falar sobre isso é o nosso conselho, né, que esteve lá em 2023, né, juntamente com o conselho anterior, né, esteve lá em Brasília e conseguiu esse recurso que foi entregue nessa legislatura, mas o Pedro estava lá. Fala pra gente, Pedro, como que foi? Bom, Márcio, eu falo com muita felicidade de um marco tão importante para a juventude aqui de Balneário Camboriú, né, para a 16ª legislatura, para a 15ª, 16ª e 17ª, que foram as que tiveram participação nesse, a 16ª diretamente conseguindo os recursos, a 15ª auxiliando a gente, né, que era a minha legislatura 16ª, e a 17ª fazendo a entrega desses computadores. Venho dizer que foi uma experiência muito boa viver, vou levar para a minha vida toda, como uma questão de memórias e evolução também, né, tanto de fala, como de posicionamento, como num todo, né. E agradecer primeiramente, né, o David Labarrica, que mandou a gente para lá, né, fez uma loucura de mandar 19 jovens numa aposta meio incerta, mas que deu muito certo, trazendo um marco muito importante de R$1.050.000. E a entrega que a gente fez no Armando César Gislandi, que foi a escola na qual eu fui eleito, veio através das emendas parlamentares da Caroline Detoni.
que mandou, né, 350 mil, e a gente conseguiu fazer a entrega para o Armando César Ghislandi, uma escola que estava desassistida na questão tecnológica há muitos anos. Então, falar que essa entrega é muito mais além do que uma conquista só da 16ª. É uma conquista tanto da juventude, como dos estudantes que vierem e das gerações futuras que vão passar por aquela escola, tanto como professores, que vão ter um bom material para usarem para fins didáticos, né? O Richard, que é o atual vereador mirim lá do Islândia, conta pra gente qual a importância desse material, né, desses equipamentos para a escola, Richard. Pedro, nós, como os vereadores mirim da 17ª legislatura, ficamos muito felizes em saber que vocês, ano passado, foram ao Brasília e conseguiram tanta emenda para poder vir para Balneário Camboriú e incentivar a tecnologia. Sabemos que as escolas precisam, o jovem precisa, a gente está na era da tecnologia e a escola não pode ficar para trás. E eu fico muito feliz em saber que o Ghislandi, como o ato da entrega, e todas as escolas de vocês conseguiram receber um computador para inovar. É imensurável saber que a tecnologia está aí, o jovem está indo, e as escolas também. Então, eu fico muito feliz em saber que a gente conseguiu. Então, 17ª legislatura, infelizmente, o nosso tempo acabou. Infelizmente, em vários sentidos, né? Mas eu quero agradecer de coração a participação, o empenho de vocês, a dedicação no projeto. Cada um contribuiu para a 17ª legislatura, seja da sua forma, com seu olhar diferente, sendo mais tímido, falando mais, mas cada um deu a contribuição. Eu quero agradecer de coração, como Câmara de Vereadores, como servidor da casa. Muito obrigado e uma salva de palmas para vocês. Né? Muito obrigado. Então, ouvintes da Rádio Câmara, esse foi o último podcast da temporada 2024. Nos vemos em 2025 para mais um Vai Dar Política. Muito obrigado e até lá. Vai Dar Política. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.